Fala, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é dia 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal, e a gente vai juntos, viu? Por quê? Porque tá só começando mais um Domingão e dessa vez é comigo, Renan Fiuza. Olha, fique tranquilo, porque o nosso craque Benja e, claro, o nosso elenco titular, tá todo mundo tirando aquele merecido descanso. Bom, mas no Domingão de hoje a gente vai falar muito sobre essa polêmica do Caio Paulista no São Paulo. E aí, gente, torcedor, será que ele vai para o rival? O Palmeiras vai atravessar ali só o CT? E o Gabigol, vai ou não vai para o Corinthians? E é claro que a gente vai falar também da lavada do Fluminense, que o Fluminense acabou levando o Manchester City, sem contar o mercado da bola que anda bastante agitado. Mas, gente, fique tranquilo que eu, não tô sozinho não, viu? Tô muito bem acompanhado nessa véspera de Natal. Tô junto aqui da minha parceira, Ludmila Candal. Tudo bem? Oi, Renan. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que tá aqui com a gente no Domingão. Bora, que essa é a minha primeira vez aqui no Domingão, tô animada. Que legal, que legal. E claro que o nosso elenco ainda tem ele, Maurício Noriega. Nori, eu vou te chamar de Nori porque eu assistia você. À vontade. Não, sério. Eu falei, cara, eu não acredito que o Noriega vai estar com a gente. Que bacana, eu ainda vou ter o prazer de falar. E aí, Nori, tudo bem? Tudo bem, Renan, Ludmila, Sérgio, um prazer estar aqui com vocês. Feliz Natal pro Benja, pra galera toda. Benja, que molezinha, hein? Folga de Natal, hein? Tá com moral. Tem muita coisa interessante pra gente falar, né? Avaliar o que aconteceu com o Fluminense no Mundial. E essa história do Caio Paulista que tá fazendo balançar a relação entre os vizinhos de muro ali, Palmeiras e São Paulo. Sem contar que as redes sociais estão vivendo uma loucura nesse momento. E por fim, não menos craque, e sim um grande craque, ex-jogador e agora treinador. Já vou te colocar numa enrascada. Sérgio Soares aqui com a gente. Sérgio, 2024 aí, que time que você vai treinar? Boa tarde, Renan. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde, Nori. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Por enquanto, a gente está aguardando aí. Estamos estudando as melhores situações. Vamos ver o que acontece de bom aí para 24. Legal, bacana. Então, nosso time aqui apresentado e a gente já começa falando dessa polêmica. Caio Paulista, São Paulo demorou para, enfim, efetuar a compra. Tem ainda o direito até o dia 31, mas parece que o Palmeiras está atravessando. Ou não? A situação, pelo que eu consegui me informar sobre a situação, o rolo é o seguinte. O São Paulo tinha acertado com o Fluminense fazer um pagamento parcelado. Isso estava tudo certo. Parece que no meio do caminho o Fluminense teve ruído de comunicação e o Fluminense resolveu pedir o pagamento à vista. O que o São Paulo, nesse momento, ou não tem condições ou não tem interesse em fazer. E aí, telefone sem fio daqui, dali, informações. O São Paulo tem a informação de que o Palmeiras entrou no circuito, através do Eduardo Uran, que é o empresário do Caio Paulista. Também do Bruno Rodrigues, que o Palmeiras acabou de contratar, do Cruzeiro. E o São Paulo está esperando alguma sinalização para saber se realmente houve essa tentativa de atravessar o negócio por parte do Palmeiras, para ver até como fica a relação entre os clubes, que estavam de boa, Palmeiras jogando no Morumbi, o São Paulo jogando no Allianz, a Leila Pereira e o Júlio Casares dando entrevista juntos, participando de uma ação na Federação Paulista de Futebol sobre um posicionamento do futebol paulista em relação à eleição da CBF. Só sei que nos bastidores a coisa está quente e não repercutiu bem no São Paulo. E São Paulo não tem a confirmação oficial de que o Palmeiras estaria na parada. Se tiver, aí a situação vai ficar feia. Ludi, você que conhece muito bem o bastidor do São Paulo, acho que a gente pode trazer um pouquinho de como é que está o momento da torcida, acima de tudo. Porque, para o jogador, enfim, o jogador fez uma temporada incrível pelo São Paulo, acertou o lado esquerdo do São Paulo, mas acima de tudo, né, Ludi, para o torcedor fica aquela, mas o cara vai para o rival? É isso mesmo? E além disso de ir para o rival ou não, acho que tem toda a história dele no São Paulo, né, Renan? Porque ele vem do Fluminense e aí ele vira esse Caio Paulista com o São Paulo, né? Ele chega como atacante, depois o Dorival coloca ele ali na lateral esquerda, o que dá uma outra projeção para o Caio Paulista. Ele faz uma excelente temporada no São Paulo, faz aquele gol contra o Palmeiras, inclusive, então muda um pouco do patamar. Eu acho que o fato da diretoria, né, do staff do São Paulo ter dado essa compra como certa antes, dizer que eles iam ficar com o jogador antes e agora acontecer isso é um ponto. E também tem a questão da torcida, que não vai aceitar bem nem a saída e acho que também nem o fato dele ir para o rival, perdão. Uma outra coisa que eu queria
pontuar, Renan, é que tudo isso no final dessa semana, acho que ofusca um pouco uma semana de notícias muito boas para o São Paulo, né? A gente teve os naming rights, a gente teve a renovação do Lucas, que a gente vem falando aqui há um tempo, que essa sim era a grande prioridade do São Paulo e renovou com o Lucas fica até 2026. E uma semana muito boa para o torcedor de São Paulo acaba sendo manchada por essa história do Caio Paulista, que ainda não está resolvida, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Lucas Moura, que é, sem dúvida, um grande reforço do São Paulo. Foi nessa temporada, estende o seu contrato e tenho certeza que eleva muito o patamar do São Paulo. Sérgio, aproveito ainda para te perguntar a respeito de Caio Paulista. Você conhece muito bem, dentro de campo, fora de campo agora como treinador. Caio Paulista acertou o lado esquerdo do São Paulo para o Dorival Júnior, só que na saída deles, nessa possível saída, a gente está falando do São Paulo perdendo Beraldo, um zagueiro canhoto, e o lateral esquerdo, possivelmente. Que situação, né? Renan, eu tive no São Paulo lá em março, lá fiquei com o Dorival uns 10 dias. E conversando com o Dorival, o único jogador de profundidade que o São Paulo tem é o Caio. Se o Caio não ficar no São Paulo, o Dorival tem um prejuízo enorme, além da questão defensiva, que está saindo já o Beraldo do lado esquerdo e o Caio de repente não fica. Mas a grande questão do São Paulo do Dorival desse ano de 23, foi que o Caio era o cara da profundidade do lado esquerdo, do lado direito ele tinha o Rafinha, que era um construtor, não tinha ninguém que atacava espaço, ele vai perder muito, acredito eu que o Dorival está muito chateado se isso acontecer. Vendo o lado do Palmeiras, do Abel, eu vejo que o Abel realmente é um cara extremamente inteligente. Por quê? O Caio, ele faz a linha de 4 e atacando espaço, e ele pode, de repente, ser o Mike pelo lado esquerdo do Palmeiras, né? Jogando na segunda linha. A versatilidade do Caio vai agregar demais para o Palmeiras e o Dorival deve estar tentando, de todas as maneiras, junto com o presidente, para que o Caio fique, porque a profundidade do São Paulo passa pelo Caio Paulista. Nori, qual que é o impacto dessa possível saída do Caio Paulista quando a gente fala da questão torcida-diretoria? Num ano de reeleição, o presidente com o São Paulo com um ano muito bom, um ano vencedor para o São Paulo, mas já começa janeiro com uma notícia que essa relação pode ficar estremecida. E isso tem um impacto também junto ao elenco do São Paulo. Imagino que não tenha repercutido legal. A relação entre as direções, entre os presidentes, ela é legal, ela é bacana, mas existe uma rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, entre os jogadores, entre as torcidas. Eu me lembro que no dia que o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors na Libertadores, minutos depois o Caio Paulista postou uma foto dele na varanda de casa tomando uma taça de vinho, dizendo que estava feliz. E com vista mais ou menos ali para o estádio do Palmeiras, que ele mora perto. Então tem essa provocação tudo. Aí o torcedor lembra disso e começa a pensar, pô, o cara estava tirando onda e agora vai para o rival. E o torcedor do Palmeiras pensou, esse cara estava tirando onda, vai jogar aqui com a gente agora. Tem muita coisa que a gente pode falar, Renan, mas tem o seguinte, eu acho que é normal que um clube tenha interesse no jogador de outro clube. E que um clube queira fortalecer o seu elenco e enfraquecer o elenco do adversário. Isso tudo é normal, faz parte desse jogo. O que tem que ser feito, eu acho que é de forma transparente, em termos de negociação, chegar principalmente entre os presidentes, diretores de clube, olha, eu tenho interesse no seu jogador, tá? Eu vou falar com ele. Acho que fica mais aberto. Seria mais cordial. Seria mais cordial, mas tem um cara que conhece muito melhor esse mercado do que eu, que como jogador e treinador, ele sabe que não funciona muito bem Mas assim. A gente está falando de uma questão de fortalecimento, né, Nori? Não é de qualquer elenco, é do rival. O rival que fica ali de parede com parede. O multicampeão Palmeiras, ou seja, você vai fortalecer ainda um time que já é muito forte. Então, acho que entra numa questão também que não é simplesmente a saída ou não conseguimos fechar esse acordo, e sim a saída para onde ele pode ir. E vai um pouco dessa briga de força também, eu acho, né? Quem pode mais? Vai ficar o São Paulo, que já é do jogador, ou o Palmeiras vai mostrar que pode tudo e vai levar o Caio Paulista? Então, acho que tem essas questões também. As oportunidades também, né, Ludmila? Todo mundo sabe, isso é noticiado dia a dia, que o São Paulo tem alguns problemas de atraso de pagamento de salário de jogador. É salário, gente, não tem esse papo de direito de imagem e tal. O salário do jogador, eu ganho X por mês. Eles dividem o X em direito de imagem e salário. Tudo é salário. O cara, quando acerta o contrato, ele fala, vou ganhar esse X. Se não está pagando esse X, está atrasado o salário. Isso pode ter algum impacto em algumas renovações. De repente, o cara, tem uma oferta aqui, os caras lá estão pagando em dia e vão me dar um aumento. Faz parte da negociação, faz parte da vida do jogador de futebol. Mas o que está pegando fogo aí nas redes sociais é essa questão que você falou. É rival. É isso. O cara não quer saber de, vai enfraquecer o meu lado e fortalecer justo o rival próximo aqui com quem nós disputamos. E o São Paulo hoje está se apresentando como um rival do Palmeiras, como um rival do Flamengo, como um rival do Atlético.
dos times mais poderosos hoje do Brasil. A incomodar, né? Eu aproveito o gancho, falando a respeito da torcida, para trazer para vocês, olha só o que o líder da torcida acabou postando, agora há pouco, viu? A gente tem aí para colocar para vocês, olha só, na fala, se tem uma coisa que a torcida não perdoa, é ingratidão. Se tem outra coisa que o sujeito homem não perdoa, é quebra de palavra. Até esses dias o jogador era rifado em time regional, o mesmo que foi disputar o Mundial e tomou de 4. Aí chegou numa camisa trimundial, cresceu o nome, valorizou a carreira para fazer patifaria com o rival. Sérgio, e aí? Pesado, hein? Não é o torcedor, ele tem um lado mais emocional da coisa, né? O torcedor, a gente sabe que é pura paixão e não aceita esse tipo de comportamento, né, que de repente vem acontecendo por parte do Caio. A gente não tem nada definido ainda, né, mas você vê as manifestações dos torcedores. Se o Caio de repente permanece também no São Paulo agora, até o torcedor já vai ficar meio ressabiado com ele. Então acho que criou-se um clima totalmente desnecessário. Teve uma fala importante do Nori quando ele disse que o Palmeiras enfraquece o adversário e reforça. Exatamente isso que eu acho também. Né? O Palmeiras consegue enfraquecer o São Paulo, que vai ser um concorrente na Libertadores, né? Pensando em Libertadores, porque o Caio é uma válvula importante de escape para o Dorival dentro da equipe, e acaba que o Abel vai fortalecer o seu time e aquele lado esquerdo do Abel ficará mais forte ainda para brigar por um título na Libertadores. Então acaba que a gente está vendo aí, o Vanderlei fazia muito isso antigamente, né? O Vanderlei ia lá, contratava alguns jogadores dos outros times, que na verdade ele nem usava e enfraquecia o adversário. Não é o caso do Palmeiras, que deve usar o Caio do lado esquerdo, mas está enfraquecendo o São Paulo. Ainda falando de São Paulo, mudando um pouquinho de Caio Paulista, a gente tem um assunto que também é extremamente relevante e importante para o torcedor, que é Lucas Moura. A gente tem inclusive um trechinho da fala dele a respeito dessa renovação. Por mais 3 anos ele continua no tricolor. Eu fico e a história continua. Sem dúvida, um dia muito, muito especial. Eu já estava prevendo, já estava imaginando, né? Como todos já sabem, eu sou muito feliz aqui, eu gosto muito do São Paulo, é o clube que eu amo. E poder ficar aqui por mais tempo é uma alegria enorme, né? Esse pouco tempo aqui, esses 4 meses, foi muito especial pela conquista e tudo, mas ainda ficou um gostinho, poxa, vou jogar só 4 meses e não, queria ficar mais tempo, queria pegar uma temporada inteira, né, voltar a jogar o Campeonato Paulista, ter a oportunidade de jogar a Libertadores pela primeira vez. Então, um momento muito especial na minha carreira, na minha vida, eu estou muito feliz. Claro que a gente tem que tomar uma decisão de cabeça fria, agir com a razão, mas meu coração é São Paulino, né? Eu tinha muita vontade de voltar a jogar aqui, muita vontade de usar essa camisa novamente, de ver o torcedor comemorando, pulando nas arquibancadas, e isso mexia muito comigo, né? Então, sem dúvida nenhuma, né, tudo que eu já vivi aqui no São Paulo, né, no passado, e essa sensação, essa ansiedade de poder, né, viver tudo isso de novo, sem dúvida nenhuma, foi muito importante na minha decisão. E aí, Nori, o que a gente pode trazer para o torcedor são paulino? Um baita presente de Natal, a renovação do Lucas. O São Paulo sobe de patamar com o Lucas, até porque o que ele fez esse ano estava sobrando no campeonato, sobrando no São Paulo. Parece que ele estava jogando num outro nível, um outro ritmo de futebol, né? É isso. Acho que agora foi feita a contratação de fato do Lucas. A minha leitura é que o Lucas veio por empréstimo naquele momento e agora ele foi contratado até 2026. Ele foi o responsável direto, acho que pela conquista da Copa do Brasil. Ele entregou muito rápido. Ele é um jogador que tem uma capacidade física impressionante e quando chega da Europa, chega num entendimento tático do jogo muito acima da média que nós temos aqui no Brasil. Eu acredito que sem a presença do Lucas do São Paulo, talvez não tivesse chegado ao título da Copa do Brasil. Se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, a comparação com o James Rodrigues, olha que o Lucas já entregou e que o torcedor do São Paulo espera que o James Rodrigues entregue em 2024. Então, ninguém encara como uma contratação de verdade, mas no fundo eu acho que esta foi a grande contratação do São Paulo para 2024. Eu acho que, Lúcio, quando a gente fala de Brasil, nível Brasil, talvez seja uma das principais contratações quando a gente fala nesse momento para o Brasil. Olha só o que o Lucas Moura
Moura agregou para o São Paulo, né? Então, acho que era essa notícia que o torcedor de São Paulo precisava, era o foco do São Paulo tinha que ser essa renovação com o Lucas Moura. E acho que até como o Nori falou, o modo como ele chega no futebol brasileiro, assim, né? Ele não precisou tanto de adaptação. Tava né? um tempão sem jogar, né? E entra, parece entrega que tava... aquilo, sabe? E imprescindível para a Copa do Brasil, jogos muito bons no Brasileiro. Me lembro daquele 3-0 contra o Grêmio. O Lucas jogou muito, assim, ainda brinquei até. Falei, nossa, o Kahneman para marcar o Lucas, coitado, né? Então, acho que era essa o grande presente, assim, para a torcida do São Paulo, a renovação do Lucas. E só pegando um ponto do James Rodrigues, ele fez tudo que o James eu acho que não fez até agora, né? E também tem esse peso que o Lucas fala, eu sou São Paulino, meu coração é São Paulino, e eu acho que ter o Lucas com esse peso e com essa história que ele traz para o clube, eu acho que o Lucas também é importante no vestiário, é importante fora do campo também. E Sérgio, qual que é a importância do Lucas dessa contratação para o São Paulo? Contratação já que, enfim, tava todo mundo já esperando, né, que isso iria acontecer. Tinha um friozinho na barriga. Exato, ela se concretizou. Agora, assim, taticamente o Lucas é um jogador muito funcional para o São Paulo, que pode atuar em várias funções ali, até mesmo, obviamente, jogando aberto, mas também pode flutuar no meio. O Dorival, ele tem uma ferramenta muito boa que é o Lucas. O Lucas é um jogador funcional, né? Não é um jogador que joga num jogo posicional, é um jogador que entrou no São Paulo jogando pelo centro, mas com liberdade de movimentação. Eu fui ver o Corinthians com o São Paulo já no Brasileiro, né, depois conquista da Copa do Brasil, e você vê o Lucas jogando, a movimentação, eu fiz questão de observar a movimentação do Lucas e a intensidade que ele tem dentro do campo de jogo. A gente fala que o jogador, o Nori acabou de citar, ele veio com entendimento tático. Eu fico pistola com isso quando eu falo que o cara volta com entendimento tático. Eu acho que Por quê? Tática, não, porque dentro do Brasil a gente tem treinadores que têm essa condição de dar uma orientação tática para o cara absorver bem essas questões táticas do jogo, né? O jogador que não o jogador que então, assim, você tem um grupo de jogadores na Europa que são mais disciplinados nessa questão, e se você não entrar no mesmo ritmo, você está fora. Diferente do Brasil, que se você, por exemplo, você está falando do James, né? O James é um cara que chegou sem ritmo ainda, não é um brasileiro, mas sem ritmo de jogo, mas você observa que ele só consegue jogar numa faixa de campo. Mesmo ele estando bem fisicamente, não é um brasileiro. E é assim que a gente tem alguns jogadores dentro do Brasil que, não, eu só jogo aqui, e na Europa é diferente. Ou você joga, ou você joga, ou então você está fora. E é isso que os jogadores brasileiros vão lá e conseguem, quando volta com essa mentalidade diferente, né? Ele tem intensidade, eu gosto particularmente do Lucas, acho que o Lucas, pelo que apresentou no São Paulo, e a gente perdeu o Neymar na seleção brasileira, o Lucas jogando pelo centro, ele poderia ser uma opção para ser esse jogador mais agressivo, que ataca espaço, que chega no gol do adversário dentro da seleção brasileira, essa é a minha opinião. E ele é o grande reforço para o São Paulo. Né? Eu penso que ele é o grande reforço por tudo que ele apresenta em intensidade de jogo, comprometimento. E outra coisa, né, Renan? Ele tá em casa. Tá em casa e gosta, né? Ele gosta. Aliás, a gente tem aqui no Domingão um pedido já, então, pro Fernando Diniz. Seria Lucas Moura na seleção brasileira, Sérgio? Eu não tenho dúvida nenhuma para substituir o Neymar naquele centro, para movimentar. Flutuando ali? Não tenho dúvida nenhuma que ele seria uma anos, baita opção. Tá jovem, né? Não, ele tá voando. O preparo físico que ele tem. Ele tá voando. Atenção, alô, Fernando Diniz, hein? Temos aqui um pedido. Aliás, Lucas Moura pode jogar a partir do ano que vem no estádio diferente, né? Não seria mais Morumbi, e sim Morumbis? Name rights aí. Conta pra gente, Lud. Que história é essa aí? Existe um acordo, né, com um início de conversa aí com a Mondelez, se eu não me engano, que é a empresa da Lacta, que cuida da Lacta, que tem o BIS, né? Então, para trazer, acho que se eu não me engano, são 30 milhões anuais. Isso. Para trazer esse name rights para o Morumbi. Eu acho que todo mundo fala que o Morumbi ficou atrasado, que o Morumbi ficou um tempo para trás, né? Não é tão moderno quanto essas novas arenas. Eu acho que esse dinheiro que vai entrar, caso isso se concretize, é incrível para o Morumbi, se trouxer melhorias ainda mais. E outra, gente, é uma letra a mais no nome. Morumbi. Se essa empresa quiser colocar um S a mais no meu nome, Renans, e me pagar isso, tá ótimo. Noris, aí. E aí, Noris? Eu achei a ideia excelente. Uma ótima sacada. Eu já vi muitos torcedores bravos do São Paulo com relação a isso. Fala, pô, Nori, que absurdo esse negócio, o estádio é Morumbi. Não, gente, o mundo assim é hoje. Mas não é uma arma para um rival? Aquela zoeira, enfim. A zoeira tem que ser absorvida. Faz parte. O cara
tira sarro e aceita que tirem sarro. Agora, na hora de pensar na zoeira, ele vai pensar no tamanho do cheque que vai chegar para o clube. Você imagina as ações de marketing que podem acontecer em relação a isso. Eu achei a sacada muito boa, muito boa. Todos os estádios têm nomes hoje. Os principais estádios são nomes de empresas também. Aí o São Paulo pode fazer uma brincadeira, envelopar o estádio como se fosse a caixa do chocolate, entendeu? Se fizerem, por favor, deixa aqui, né? @Maurício Noriega, quero meus 10%. Mas eu achei legal, achei muito legal. O São Paulo está encontrando formas de atualizar o Morumbi. Na verdade, não sei o que o São Paulo fará com o dinheiro desses direitos de nome aí para o estádio, mas pode ajudar até para modernizar o estádio em algumas circunstâncias, por que não? E Sérgio, a gente está brincando aqui, mas de fato o futebol é um negócio, né? A gente não pode esquecer isso. Não tem dúvida nenhuma, Renan. Eu quero aproveitar e tem que dar os parabéns para o Casares, né? Ele está conseguindo trazer o São Paulo de volta forte, organizado financeiramente, né? O futebol hoje é business, não adianta. A gente não pode... Tem todo o envolvimento de paixão, mas você não pode negar que hoje o futebol é business e os clubes têm que saber aproveitar isso aí para realmente se fortalecer cada vez mais, até para o torcedor mesmo, para ter time forte, time competitivo, que vá para a Libertadores, que ganhe, que vá para Mundial e que a gente tente dar de frente com a galera da Europa, que está difícil, mas a gente vai... Então, daqui a pouco a gente isso que vai fazer. A respeito disso, porque... O cara quer time forte, mas vai pagar como? Exato. Tá aí a questão, o torcedor do São Paulo tem que pensar no seguinte, de repente essa grana pode ajudar o São Paulo na próxima temporada a não ficar com salário de jogador atrasado. Não tem nada pior do que salário de jogador atrasado. Porque jogador de futebol, um pega o telefone e liga pro outro, e aí, quantos dias tem um mês aí no seu time? Ah, aqui tem 30, pô, no meu tem 45, tem 60, às vezes tem 90. Pô, se tiver uma vaguinha aí... E tem jogador que nem entra em campo, né? Se tiver com direito de imagem atrasado, se tiver com... Ele está do direito dele, né? Ele assinou um contrato. Exato. O ambiente fica Tudo muito que isso ruim. desencadeia depois, né, de salário atrasado e tudo mais. Só rapidinho, já não achava a ideia ruim. Pelo valor que ela vem de Morumbis, ela é incrível. Assim, acho que não tem o que reclamar. Um belo de um chocolate. Um belo de um chocolate. E só complementando o que ele disse, o Casares entende muito isso, né, de marketing, de tudo mais. Então, acho que faz parte também um pouco dessa gestão dele de ir atrás dessas E coisas. a gente tem que lembrar que o São Paulo também fechou um acordo de pouco mais de 60 ou 60 milhões com a Live Nation, não foi? Isso, para trazer shows para o Morumbi, né? Esse ano já teve Red Hot Chili Peppers, Rebelde lá. E trazer o São Paulo também para esse cenário de novo, acho que é muito importante. Tem o metrô agora perto, o São Paulo teve boníssimas bilheterias esse ano, então acho que trazer o Morumbi e o São Paulo para esse radar de novo é muito importante. Falando em estádio, a final da Supercopa pode ser no Maraca. E aí? É o que as diretorias querem, né? É bom porque é próximo de São Paulo, fácil de chegar. Emblemático. O principal estádio do futebol mundial, ninguém discute isso, é uma catedral ecumênica do futebol, Maracanã, e facilita muito. Pô, não tem como ser contra. Acho que o gramado já melhorou bastante, não está o ideal. O duro vai ser convencer o Flamengo e o Fluminense, né? Dessa questão da Supercopa. E aí entra não só a questão do calendário do negócio, tem a boa e velha rivalidade também, né? Que interfere. Nesse caso, não é nem boa e velha, é a ruim e velha rivalidade, porque atrapalha o negócio. Mas me parece a melhor opção, até para os clubes, né? Porque você vai fazer em Belém, por exemplo, que estava sendo cogitado. Ótimo lugar para jogar, o estádio, o Mangueirão foi reformado, o gramado é excelente, a paixão do torcedor do Pará pelo futebol é incrível, só que você está falando de 3 horas e meia de viagem aí. E Sérgio, qual que é o impacto para um jogador desse, uma final de Supercopa, estar dentro desse templo sagrado que é o Maracanã? Não só para o torcedor, por tudo que envolve a atmosfera, mas acho que para o jogador também é interessante uma final de Supercopa no Maraca. Todo atleta, ele sonha em jogar no Maracanã. Todo profissional de futebol, ele sonha em estar no Maracanã num grande momento. Eu tive a felicidade de ganhar uma Copa do Brasil dentro do Maracanã com o Santo André, com o Flamengo. O Maracanã é o templo do futebol mundial, não é só o nosso aqui, é do mundo. E você jogar uma Supercopa numa rivalidade imensa que tem, num clássico que tem, é especial demais. E lembrando, é início de temporada. Evitar essas viagens longas no início de temporada é super importante para você preservar o resto da temporada desses atletas e também o espetáculo, porque você vai
com força máxima, você vai com todo mundo com os ânimos lá em cima, você vai entregar tudo, pode de repente início de temporada, tem Libertadores no meio, os caras podem pensar diferente, pô, é Supercopa, mas podemos pensar diferente porque tem uma sequência de Libertadores. Então jogar no Maracanã, eu acho que não só o templo do futebol, mas porque pela logística também ele é extremamente favorável, Renan. E uma coisa que eu acho que é importante desse jogo aí, e é uma discussão que a gente precisa ter no futebol brasileiro, o horário do jogo, nessa época do ano. Não dá para fazer jogo às 3 da tarde, às 4 da tarde, como se faz. E não muda nada na vida de ninguém, porque não faz às 6. O sol já baixou, tem que preservar os atletas. É uma discussão importante que não se tem no futebol. Até mesmo para o espetáculo. Claro, não é porque está pagando para transmitir o jogo, você pode botar o jogo no horário. E isso, eu acho que falta engajamento dos atletas, uma discussão dos atletas em relação a isso. Na forma de um sindicato, na forma de uma organização dos atletas. Pô, gente, não dá para jogar às 4 da tarde no verão, debaixo de sol no Rio de Janeiro. O primeiro jogo da Copa do Brasil, né, o primeiro jogo da final, acho que foi um belo exemplo disso. Sim. Um calor surreal no Rio de Janeiro, toda hora parada para hidratação e não só para os jogadores, acho que para quem também vai curtir o espetáculo, assim, é um pouco inviável esse calor. Mas aqui o calor no Morumbi também tá. Não, sim. Mas é que no Morumbi. Mas é que ali foi um pouco too much. Eu entendo, mas é que assim, enfim, é o horário mesmo. Acho que a gente tem que entrar nessa discussão, né? De tentar trazer para o espetáculo, para o rendimento do próprio atleta, o torcedor que paga, vai ali, mas para o jogo fluir de uma maneira melhor. Né? Não é a pausa da hidratação, e sim o horário melhor para que o futebol possa ser. Nessa época do jogo das 11, né, Sérgio? Não, o jogo das 11 é desumano. Né? Nesse período de verão, é absurdo você jogar 11 horas da manhã. É importante também para nós profissionais que estamos envolvidos no espetáculo, para dar uma condição melhor de apresentar um bom espetáculo. Exato. Né? Você jogar 18 horas e o horário das 4 não é mais horário do futebol na época do verão. Porque você não consegue performar bem, você não entrega um bom espetáculo. Além da hidratação, que para lá com 20 minutos do primeiro tempo, depois com 20 do segundo, né? Não é só isso. Na preparação para o jogo, pré-jogo, também é importante. Você tem que aumentar um monte de calorias. A parte fisiológica, ela é também algo que tem que ter atenção. Né? Então, assim, envolve muitas coisas relacionadas aos profissionais do futebol. Então, é importante você saber que 4 horas da tarde no horário de verão, no verão, não é mais o horário do futebol. E se você vai jogar uma final, bota 18 horas, que o sol já baixou, que você vai ter um espetáculo muito melhor. Falamos de Maracanã. Agora vai ser assim, né? Paulistão. Os jogos do Campeonato Paulista vão ser disputados às 6 da tarde. E outra, acho que para o torcedor é uma maneira de você poder sair da sua casa, você vai, curte 6 horas, por volta ali das 8, 8 e meia, você já acabou. Você pode voltar, tem outro compromisso, ou então tem que trabalhar no outro dia, descansa, enfim, acho que é uma questão muito boa. Verdade. Muito boa, é de se pensar. Falando em Maracanã, falando de Sérgio Soares campeão no Maracanã, enfim, normal para ele, coisa normal, tranquilo. Mas a gente tem um outro cara que fez muito gol no Maracanã, levantou muito caneco, que é o Gabigol. E que pode trocar o Maracanã pela Arena Corinthians ou não? E aí? Ele precisa esclarecer essa situação. Tá estranho, hein? Do exame antidoping, né? Exato. Isso é muito grave, porque vai que o Corinthians ou algum outro clube quer investir na contratação do Gabriel e acontece alguma coisa de suspensão. Eu estava lendo algumas coisas, inclusive, que o Flamengo tem condições até de interromper o contrato, suspender o contrato do Gabriel nesse caso. Porque o Flamengo é vítima da história também. Mas a história que nos chegou, né, pelo menos por enquanto, né, Nori, que a gente estava acompanhando e lendo, é uma história ainda um pouco estranha, né? Parece que existiu uma má vontade por parte do Gabigol, estava meio sem paciência. Atrasada para ir fazer o exame. Foi algo meio rebelde, né? Ali no momento. Momento Gabigol, né? Gabigol, normal, não é muito diferente. Mas, assim, de fato, pode complicar o Gabigol como atleta. Bastante, porque para mim é um dos grandes nomes, apesar goste ou não goste do estilo de jogo dele, mas é um grande nome para o nosso futebol, é um jogador que realmente faz a diferença ainda, pode estar em baixa nesse momento, mas acima de tudo, tirando essa parte, o que vocês acham? Também ficou um pouco estranha essa conversa de Gabigol, Corinthians, me identifico, não me identifico? E o Corinthians fala, ou deixa transparecer, vazar alguma informação de que ele tem contatos com o Gabigol e com o Flamengo. O Flamengo fala que não tem contato nenhum. Eu acho que ninguém sabe. Toda essa história ela fica muito no plano das ideias. O Corinthians quer e a diretoria, mas não tem dinheiro para pagar a multa. Então fica muito assim no ar.
E eu acho que o Gabigol gosta um pouco dessa... O Gabigol navegou nessa onda, ele né? gosta Ele um pouquinho surfou disso. bem nessa onda. Se Ele é quer os muito dois me inteligente. brigando aqui por mim, tá tudo bem. E aí, Sérgio, seria um bom nome no Corinthians? Excelente nome, né? Eu acho que o Gabigol realmente ele tem a cara do Corinthians, jogador vibrante dentro do campo de jogo, jogador que se entrega. Né? A grande questão que eu vejo do Gabigol é porque ele não estava jogando no Flamengo. Né? Ele não estava sendo aproveitado pelo Tite, a opção do Tite é o Pedro, né? E o Gabigol teve jogo que nem entrou. Então, dentro dessa questão que ele já falou algumas vezes, e não foi agora, eu lembro que eu vi o Gabigol falando há mais um ano atrás, dizendo que o Corinthians é um time, a torcida é uma torcida diferente, já... Eu acho que, de repente, é normal você, de repente, falar alguma coisa nesse sentido, mas agora não. Ele começou a levantar como se realmente tivesse muito interesse em estar no Corinthians. E isso acontece porque ele não está sendo aproveitado pelo Tite. Eu acho que o Gabigol está meio que usando, né? Ele não está sendo aproveitado para falar do Corinthians, para falar, ou vocês me dão uma oportunidade para jogar aí, ou eu estou pensando em ir embora, mesmo tendo um contrato. E o novo presidente do Corinthians também usou esse momento, Gabigol, também para falar, olha, estamos de olho no mercado, vamos colocar de novo o Corinthians no patamar que merece, né? Então, estamos de olho aqui num grande atacante. Enfim, também usou, né? Augusto Melo soube usar também esse momento Gabigol para falar. O Corinthians já alegou que não tem condições de pagar multa. Então, assim, tá tudo muito claro que ele não vai sair do Flamengo, me parece, mas tá todo mundo ali usando essa oportunidade para se promover. Jogou para a torcida, presidente do Corinthians. Fez um agrado na torcida. Agora, se a torcida cria expectativa e depois o cara não vem... E claro que vai criar. Ele vai pegar, aí já muda um pouquinho, né? O marketing reverso aí acaba ficando diferente. E aí, Lud, o que você acha desse Mas eu acho que Gabigol aí? o torcedor do Corinthians que entende a realidade do clube, eu acho que talvez não tenha criado tanta expectativa assim, porque era uma multa muito alta, né? Assim, eu acho que o ponto central dessa história é que tudo ficou muito assim, eu querer no meu time, eu queria vários jogadores, eu sei que o meu time não tem condição de comprar. Então, acho que é isso. Mas eu acho que o outro ponto também é que o Gabigol usou essa história muito bem, né? A favor dele, assim, né? Vai lá no podcast, faz uma gracinha e não fica nenhum de lado nem do outro, muito também por causa da relação dele com o Tite, que já não é boa, que a gente sabe desde Renan, sempre, né? Eu aprendi uma coisa na minha carreira e depois que acabou a lei do passe, que o atleta ficou com direito federativo, o atleta só joga onde ele quiser. Se o Gabigol não quiser jogar no Flamengo, ele não vai jogar no Flamengo, ele vai sair. Pode apostar, se ele vai para o Corinthians, se ele vai para outro lugar, se ele não quiser jogar no Flamengo, com a lei do passe, com a mudança da lei que já tem vários anos, né, nenhum jogador joga onde ele não quer. E o Caio Paulista quer jogar no Palmeiras? Aí depende dele. Se ele quiser jogar no Palmeiras, ele vai jogar no Palmeiras. Se ele quiser ficar no São Paulo, o Palmeiras não vai levá-lo. Ele vai, porque no Fluminense, eu estava lá no começo do ano com o Fernando, ele estava lá, o Fernando gosta dele, mas a torcida pegava muito no pé dele, o Fernando entendeu que era importante emprestá-lo. Aí apareceu o São Paulo, emprestou para o São Paulo. Então ele está super bem no São Paulo. Agora, se ele quiser ir para o Palmeiras, ele vai para o Palmeiras. Agora, se ele quiser ficar no São Paulo, não adianta o Palmeiras botar um caminhão de dinheiro lá que o jogador não vai. Hoje a lei do passe permite, o direito federativo permite que o jogador escolha onde ele quer jogar. Mas os números, as multas... Gente, esquece. Internamente é resolvido e o cara vai para onde ele quer. E Nori, o Gabigol, obviamente, é um grande nome do futebol. O presidente do clube jogou com esse cenário todo, mas antes de você pensar num atacante tão caro que é o Gabigol, você não tem de pensar no elenco como todo, reforçar outros setores importantes. O Corinthians perdeu Renato Augusto, o Corinthians liberou o Gil, Juliano, que foi pro Santos. Não perdeu, né? Não quis ficar não quis ficar, digamos assim. Assim, entre tantos outros jogadores, eu acho que o Corinthians tem outras prioridades, né? Além de um Gabigol, ou primeiro você tem que resolver outros setores. Talvez essa estratégia seja o seguinte: enquanto todo mundo fala do Gabigol, eu estou fazendo outras coisas. Eu estou disfarçadamente contratando um aqui. E, de repente, fica no ar essa história do Gabriel. O Gabriel é um tipo diferente de contratação. Se, eventualmente, o Corinthians anuncia o Gabriel, faz uma apresentação no estádio do Corinthians e lota o estádio do Corinthians para apresentação. E vai ganhar dinheiro em cima do Gabriel. Não vou comparar, porque seria uma heresia da minha parte comparar esses jogadores. Eu estou falando da situação, do que gera, do impacto econômico, tudo. Vocês lembram o que aconteceu com o Corinthians quando o Ronaldo Fenômeno veio para o Corinthians? O Ronaldo é 1 milhão de vezes melhor. 1 milhão não, 100 milhões de vezes melhor que o Gabriel. Não dá para comparar. O Ronaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas aquilo mexeu com o Corinthians, inclusive financeiramente.
dentro da realidade, dentro do tamanho que o Gabriel tem no futebol, ele tem um impacto legal. Eu acho que não é errado o Corinthians pensar no que ele está pensando e continuar contratando os jogadores que precisa contratar. O Gabriel é o assunto. O Gabriel, contratado pelo Corinthians ou por qualquer outro grande time, tem transmissão ao vivo na televisão da apresentação dele. São coisas que o Corinthians tem que mexer, porque o Corinthians precisa dar essa chacoalhada. Pode ser que não venha, que não aconteça nada. E aí ele vai montando um time dentro da realidade. Mas descartar a possibilidade de trazer um grande jogador dessa forma, como ele trouxe, eu acho que não pode. Basta ver o que o Grêmio conseguiu com o Soares. O efeito Soares, né? O efeito que o Soares teve no Grêmio. Venda de camisa, valorização do espaço publicitário, a relação que ele construiu e os resultados esportivos também. O Grêmio não foi campeão brasileiro, mas conquistou títulos e conquistou uma vaga para a Libertadores. A verdade, depois desse ano que o Corinthians passou, né, Nori? É importante, de repente, o Corinthians conseguir trazer um Gabigol mesmo. Sim. Né? Um jogador com esse peso, o torcedor ficou muito magoado esse ano. Então, você traz um atleta com esse peso todo, aí você monta toda a sua estrutura com a cereja do bolo, o torcedor vai... A torcida do Corinthians já vai no estádio, né? A torcida do Corinthians vai vender camisa, vai continuar acompanhando o time com mais intensidade ainda e dar um alento para o torcedor de um ano de 24 melhor do que foi 23. Porque a gente não pode esquecer que o ano de 2023 do Corinthians, passado o Campeonato Brasileiro, foi um ano muito complicado. Ruim, foi péssimo. Ruim, péssimo. Até as últimas rodadas do Brasileiro, o Corinthians ainda perigava como um dos times que poderia cair. Então a gente não pode esquecer isso também, né? Tudo bem, nova gestão, temos um novo ano a começar, temos aqui algumas possibilidades de novos jogadores, mas o Corinthians ele precisa entender o futebol de uma maneira rápida e urgente, como contratações e a grandeza do Corinthians. O Augusto Melo vai ter muito trabalho, né? O Corinthians precisa se reconstruir, na verdade, agora para 24, né? E a gente sabe toda a dificuldade que tem, a que a gente escuta, claro, mas o presidente, pensando no Gabigol, pensando no 24 melhor, o torcedor precisa ter esse... O torcedor merece esse carinho. E até o momento que a gente viu de movimentação por parte do Corinthians foi apenas uma contratação. Ranieri, meia do Cuiabá. A gente não tem o Corinthians ainda anunciando novos reforços, certo? Sim, e o tempo urge nesse caso, né? Dia 17 tem jogo, 17 de janeiro, 15, 17 de janeiro ali, Campeonato Paulista. E o torcedor do Corinthians acorda todo dia esperando, né? E aí, vou ligar na CNN para saber se o Corinthians contratou alguém. E não contratou, fica só nessa expectativa tal. Os outros rivais estão se mexendo, né? O Palmeiras já contratou. O Santos, eu acho que fez uma contratação inteligente, legal do Juliano, que não foi bem no Corinthians, mas um jogador de bom nível, um jogador sério, comprometido. Já anunciou que vai jogar pelo Santos na próxima temporada. E o torcedor do Corinthians continua ligando na CNN para saber se contratou alguém. Pois tem que ligar. Aliás, a gente tem uma aspa aqui para mostrar para o pessoal que está acompanhando a gente no Domingol, do Rubens Gomes, Rubão, diretor do Corinthians. Portanto, a fala dele é a seguinte, olha aí. Rubens Gomes, diretor do Corinthians, o Citifute nos dá tudo do jogador que queremos. Sentamos com o Mano Menezes, analisamos o que ele quer e estamos trabalhando dessa forma. Acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Vamos brigar de igual para igual. E aí, jogou para a torcida mais uma vez, né? De novo, por enquanto é o que a nova administração do Corinthians está fazendo. Jogar para a torcida. Com esse time que o Corinthians tem hoje, não dá para brigar de igual para igual com o Flamengo e com o Palmeiras, nem com o São Paulo. O São Paulo consegue encarar o Palmeiras e o Flamengo. O Atlético consegue. O Corinthians, com esse time, por enquanto, não consegue. Você me parece mais aqueles zagueiros, Sérgio, conhece? Sabe aquele zagueiro meio durão, assim, que você dá aquela bomba pra fora? Zagueirão, ele levanta a mão assim e fala, e aí, ó, estamos jogando na raça, né? A verdade é assim, né, Renan? O Palmeiras e o Flamengo são times hoje organizados financeiramente, organizados administrativamente, então tudo isso passa por a organização. Está chegando um novo presidente do Corinthians, ele vai ter que organizar tudo no Corinthians e, ao mesmo tempo que está organizando, vai ter que montar um time. Não vai ser fácil chegar perto de Palmeiras e Flamengo, né? Não adianta enganar o torcedor dizendo que acabou a farra, porque os caras estão, em termos administrativo e organizacional, à frente e com times também diferentes do que tem o Corinthians. O Corinthians começa hoje, pode-se dizer, botando o seu alicerce para construir a casa, não vai um tempo
tempinho, não é simplesmente assim. E o torcedor sabe disso também. Essas falas hoje não enganam mais o torcedor, né? O Rubão é um cara que está lá dentro do Corinthians chegando, que é o vice-presidente do Augusto, né? Não adianta o torcedor não quer só fala, o torcedor quer atitude. O torcedor quer que mostre que realmente está chegando gente, está remontando o time, quer que organize, seja um Corinthians organizado, para que não seja, né, castelo de areia. Daqui a pouco uma tempestade cai e começa tudo aquele desespero de novo. O Corinthians quer algo sustentável para poder realmente buscar grandes campeonatos ao longo da sua história aí. Um pouco perdido, com o Augusto. Lud, você acha a diretoria? Não, e eu acho que por isso que apostou nessa renovação com o Augusto Melo, né? Mas eu acho que jogam para a torcida também, assim. Não vejo o Corinthians tão forte nem no mercado e nem num time para 2024. Até porque, né, Nori, o Corinthians tem muitas dívidas. Não é um time que vai chegar facilmente no mercado e vai comprar quem quiser. Ele ele falou, acabou a farra de Palmeiras e Flamengo, mas ele não disse quando também, né? Precisa ver qual vai ser a abordagem do Corinthians em relação a isso. Porque orçamento para gastar tem. Não é aquela história, o Corinthians está quebrado, o São Paulo está quebrado. Não, no orçamento tem lá uma grana separada para investir em contratação de jogadores. A dívida continua. Resta saber o que o clube vai querer fazer com a dívida. Se ele vai pegar parte desse orçamento da grana que entra e direcionar para o pagamento das dívidas, ou ele vai continuar empurrando a dívida para a próxima administração. Ao longo do tempo, o time vai ficando enfraquecido, o clube vai ficando enfraquecido. O Palmeiras e o Flamengo são fortes hoje porque, em algum momento, cada um da sua forma, eles se organizaram financeiramente. Eles deixaram as dívidas de lado e eles têm poder econômico para pagar bons salários. Não é só comprar jogador, muitas vezes é renovar contrato, é você manter jogador. E o Ranieri manter comissão técnica. É um bom reforço, o único anunciado, 26 anos, meio-campista. Ninguém vai para o aeroporto esperar o Ranieri, com todo respeito a ele. Ele é um bom jogador, que ele faça uma grande carreira no Corinthians, mas o cara não pega o telefone e manda no WhatsApp ali, você viu, o Corinthians contratou o Ranieri. Né? Que em 2024, no final de 2024, todos estejamos falando que o Ranieri fez uma grande temporada no Corinthians, mas não é uma contratação de impacto, não é o que o Corinthians precisa. O Ranieri é um segundo volante de qualidade, né? Que faz o movimento, vai à frente. Agora você precisa ter um time organizado. As peças, quando chegam, se você não tem um time organizado, individualmente sofre, né? Um jogador que chega assim, é um jogador de 26 anos, mas chega com uma aposta, né, num clube que está se reestruturando, você precisa de organização. Eu entendo que o Mano é um cara que pode organizar a equipe, né, vai contratar jogadores que você vai ter esse processo coletivo num processo de evolução, né, só que o Corinthians precisa fazer um Paulista num bom nível, né, porque o torcedor está sem paciência. A gente está falando de um Ranieri, 26 anos, o Sérgio conhece bem esse tipo de jogador, né? O Mano é alguém que trabalha muito bem o time, que consegue montar um time muito bem, mas foi como o Nori nos trouxe, é uma aposta. Porque ele está saindo do Cuiabá e está indo para o Corinthians. Por mais que o Corinthians, enfim, tenha feito um 2023 não muito bom, mas é muito diferente o peso da camisa do Corinthians e do Cuiabá. Para fazer uma comparação com os jogadores que estão saindo e que estão chegando. Quando o Corinthians contratou o Juliano, a expectativa era muito maior do que a expectativa da contratação do Ranieri. Para dar um exemplo, o Juliano era um jogador com passagem boa pela Europa, um jogador que chegou à seleção brasileira, um jogador muito bom. Então, cara, contratou o Juliano, é diferente de contratar o Ranieri. Pode ser até melhor para o Ranieri chegar sem essa expectativa. Tranquilo, vai fazendo o trabalho dele, é uma posição importante no futebol hoje. É um lugar do campo onde tem espaço, a bola vai passar muito pelos pés dele. E o Corinthians deixou sair Juliano, joga um pouco mais avançado, mas o Renato Augusto é esse jogador, o segundo volante. Então o Corinthians realmente precisava dessa peça de reposição. Mas a expectativa é que o torcedor se pergunta, não assisti muito o jogo do Cuiabá, não sei direito quem é Ranieri. E aí foi um investimento, de certa forma, alto, né? A gente está falando de 2 milhões de euros, 3 milhões de euros. Uma aposta. E aí, mas é bom jogador. É bom jogador? É bom jogador. É bom jogador que transita bem nesse setor, tem marcação, compete, que é o que o Corinthians precisa competir, ele tem esse perfil de competitividade. É um bom jogador, é claro que precisa de um time organizado, né, Renan? Precisa de um time organizado para que você possa sobressair, né, e aí o coletivo se fortalecer. E foi o pior setor do Corinthians na temporada. Sem dúvida. De longe, o setor de meio campo do Corinthians foi o ponto mais fraco do time em 2023. E aí, Lúdio, o que a gente consegue entender dessa contratação e, acima de tudo, onde o Corinthians precisa ir ao mercado e fortalecer o seu time? Porque, enfim, o setor de meio campo, como o Nori nos trouxe,
Foi um setor muito debilitado do Corinthians ao longo do ano. Acho que o Corinthians vai ser um pouco de uma vitrine para ele também. Acho que um pouco dessa relação passa porque o Corinthians traz uma outra projeção para ele, né? Que é um ponto também, estava ali no Cuiabá e tudo mais, mas o Corinthians traz para ele uma outra projeção. Agora, acho que é uma reformulação completa, né? O Corinthians abriu mão de um dos seus principais jogadores, das suas maiores estrelas, né? Que sentiu essa, por exemplo, Renato Augusto, o próprio Juliano. Então, acho que todo o setor do Corinthians vai precisar ser reformulado, mas precisa ir para o mercado mais forte, né? E eu acho que o Augusto Melo precisa deixar essa primeira impressão, que não deixou, com mais convicção, que não convenceu. Essa aspas aí não convence, né? Assim, ele joga para a torcida, só que quem espera isso é a torcida dele, né? Não o contrário. É isso. Gente, vamos fazer um rápido intervalo, primeiro intervalo aqui do Domingol, e na volta a gente vai falar a respeito de Fluminense e Manchester City. Foi uma lavada, não foi? E aí, Fernando Diniz foi bem? Teve depois repercussão. O Fernando Diniz disse que o time ficou jogando muito durante 12, 15 minutos. Mas no final do jogo, 4-0. Enfim, daqui a pouco a gente volta. É rapidinho, não sai daí, hein? Tá na hora da fezinha do Benja, hora de você dar teu palpite, fazer tua fezinha, curtir aquele momento legal aqui na KTO. E olha, Benja, o futebol brasileiro ainda não começou, mas tem futebol no mundo inteiro. Então vamos para a primeira fezinha do Benja, vamos lá para a Inglaterra, na Premier League, Everton e Manchester City. Eu tô indo de 2-0 pro Everton. O Benja tá louco? Não, de vez em quando eu gosto de dar uma ousada, né? Olha só. A odd, olha quanto tá essas odds. Pro Everton, tá 6,33, 4,25 empate e 1,50 pro Manchester City. O que significa isso? Que o Manchester City é o grande favorito. Mas eu falei, vai que? Vou dar uma ousada nessa aí. 6,33? Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos para a próxima fezinha do Benja. Olha só, o Burnley contra o poderoso Liverpool. Eu tô indo aí, já não tô ousando não. Eu tô indo aí, tô conservador. 3-0 para os Red Devils. Olha só, 3-0 para o Liverpool. E as odds, 6,50 para o Burnley, 5 empate e 1,41 para o Liverpool. Ou seja, aqui na KTO, o Liverpool é o grande favorito. Vamos para a próxima fezinha do Benja, vamos lá. Arsenal e o West Ham. O Arsenal é favorito, você está vendo aqui na odd, 1,30, 5,50 empate e 9 para o West Ham. Eu estou indo no empate, porque eu gosto de vez em quando falar, o futebol também tem seus acasos, né? E eu estou apostando no acaso nesse aqui, e ainda mais com o West Ham, né? Que é o time do Steve Harris, o baixista do Iron Maiden, ele é fanático pelo West Ham. E tem mais, hein? Tem mais aqui agora é uma especial. É a odd especial do Benja na KTO. Tá aqui, ó. É a KTODS. E é só hoje, hein? Essa é só hoje. Então, fique esperto aí. A Copa São Paulo terá um campeão paulista? Será? Por que você fala assim, Benja, mas a Copa São Paulo é paulista? Não, porque a Copa São Paulo patrocina clubes do Brasil inteiro. Eu vou responder. Para mim, o campeão da Copa São Paulo será um clube paulista, sim. Então, acessa lá, mas essa KTODS do Benja é só hoje, tá bom? Então, você já sabe, na hora de fazer a sua fezinha, o seu palpite, acesse kto.com. Mas é preciso ter mais de 18 anos e, gente, é para brincar, para se divertir com responsabilidade. Não é para fazer loucura, tá bom? É isso aí, KTO, tamo junto. Roda a vinheta aí. Dessa fala do Pep Guardiola, elogiando o Fluminense. Vamos ver. Right now we won, but I can imagine perfectly what would happen if they score first. In this type of incredible quality players, that if you are able to go in disadvantage and you become a little bit crazy in the pressure, you are a bit anxious in the pressure, they destroy you with the short passes, with the speed after they have, especially when Kennedy came in the second half. So I'm a big fan for the way they play. We were lucky to score the first, and the second one came from nothing.
and after was easy in the final. But what impressed the most is the fact when you concede the goal in the first minute, like be a big punch in your face and how you react, is when they play better. And that means incredible personality they have in the present day, like Fernando convinces his players to, no matter the circumstances in the game, how they continue to do what they have to do. E aí, Sérgio, concorda com ele? Eu acredito muito assim que o Fernando ele tem realmente esse jeito de jogar e os jogadores absorveram uma maneira de jogar. Né? E eu vejo isso também que o Guardiola, em algum momento do jogo, o Fluminense foi dominante no jogo. Foi dominante, mas não foi efetivo de machucar o adversário. E uma coisa que eu falava sempre antes do jogo, o Fluminense precisa machucar o City. O Fluminense precisa incomodar o City, não pode deixar os caras confortáveis no setor defensivo. E o Fluminense deixaram eles confortáveis no setor defensivo. Você ter a posse de bola, que é uma característica do time do Fernando, no jogo funcional de movimentação, levar a superioridade para um lado do campo, o Fluminense conseguiu fazer isso. Né? Mas precisava de efetividade dentro de um jogo deste tamanho. Você precisava machucar o adversário. E isso o Fluminense realmente não fez. Né? É claro, o Guardiola fala, se nós tivéssemos tomado o gol, saído atrás, poderia ser diferente. A gente sabe que a qualidade do City ela é muito forte. E eu entendo também que o City jogou num ritmo menor do que a gente vê o City jogando na Premier League, de intensidade e movimentação. Por quê? Porque saiu na frente. Né? Fica mais confortável. Né? Às vezes a pressão subia, que é a característica do City, de pressionar ainda mais um time, que aí entra do que o Nori falou. Os caras saem com construção desde trás dentro da área. Nós vamos pressionar lá dentro, induzir os caras ao erro. E o Fluminense foi induzido ao erro várias vezes, né? Por essa pressão que é característica do City. Aí entra o que o Nori falou novamente. Eu, enquanto treinador do Fluminense, aí eu falo do Fernando. Se eu sei que o meu adversário me pressiona, eu tenho que criar uma outra alternativa para tirar essa pressão de dentro de mim. Aqui no Brasileiro, na própria Libertadores, que todo mundo fala assim, o Fluminense joga na construção. Mas em alguns momentos o Fluminense saía com a bola aqui, e fazia o passe longo numa movimentação, que é o que precisava fazer. Né? E não foi feito em nenhum momento. Qual o momento do Fluminense no jogo que saiu com a bola longa? O único momento que a gente acompanhou essa jogada foi, acho que a bola enfiada do Ganso, que o Cano estava impedido, sofreu pênalti, mas estava impedido. Foi a única bola. E o lance começa num erro de saída de bola do Ederson. Exato. Do goleiro do City. Foi a única bola enfiada. Então, mas não teve na saída da bola longa, que eu digo de trás, da iniciação, que é o que precisava fazer porque estava sendo pressionado o tempo inteiro. Então, essas alternativas, essas variantes que o Nori falou, que eu concordo também, você tem que ter... Você sabe que o City pressiona, a gente vê na Premier League que eles pressionam o tempo inteiro. E eu tenho a construção, eles vão me pressionar. Então, você tinha que ter uma alternativa para tirar esse time de dentro. Eu falo sempre o seguinte, você sai da zona do perigo, que é a zona vermelha. Aqui é a zona vermelha. Se você errar, você vai dar ruim. O que você vai fazer? Vamos para a zona amarela, que é o meio campo, faz o passe longo, ou para a zona verde, faz o passe longo, briga pela segunda bola, começa a construção a partir da zona amarela, que é o meio campo. Então, o Fluminense não teve essas variações e trouxe um adversário que tinha muita força para marcar forte. Faltou, de repente... Concordo com o Fernando também que em algum momento eles foram dominantes, mas foram pouco efetivos. Concordo com o Guardiola que se eles tivessem saído atrás talvez seria um jogo diferente, mas a realidade do jogo que nós vimos foi completamente diferente. Se a gente pegar os mapas de calor, esse é um exercício legal, do Keno, do John Arias e do Cano, dos três jogadores mais perigosos do ataque do Fluminense. Façam esse exercício, dá uma olhada, pesquisem, você acha isso na internet. O mapa de calor, você vê lá, o amarelo vai do mais frio à cor mais quente, que é o vermelho. Quase não tem vermelho nos três. O que tem de vermelho é o John Arias no canto esquerdo do campo, longe da área. O Cano não chega na área. John Arias que foi o melhor em campo do Fluminense. Concordo com a Ludmilla, para mim foi o melhor. E o Keno também, eles não chegam na área. O Cano, em um determinado momento, chegou a dar um carrinho na área, né? Na área defensiva. O que não quer dizer que a ideia seja ruim e que não seja bacana ter um cara que pense o futebol de uma forma diferente. Mas o que me chamou muito a atenção foi o exagero no reconhecimento dos méritos do Fluminense e esqueceu que foi feito por dois times que eu acho que foram melhores do que o Fluminense nas finais recentes de Mundial, o Flamengo e o Palmeiras. Eles encararam forças europeias de uma forma diferente. Eles tiveram oportunidades no jogo, coisa que em nenhum momento o mais fanático torcedor, Nelson Rodrigues, lá de cima, em nenhum momento ele achou que o Fluminense tivesse chance no jogo, vendo os 90 minutos.
O torcedor do Flamengo contra o Liverpool e do Palmeiras contra o Chelsea teve momentos em que ele achou que os times tinham chance. Então a gente tem que valorizar também outras formas de jogar futebol. O futebol não é hoje só o jeito do Diniz de jogar. É isso que eu penso. E tudo bem ele querer defender o estilo de jogo dele, mas ele não precisa ser refém desse estilo de jogo. É isso aí. Principalmente numa final. E o Diniz é sempre assim, né? Faz muito da personalidade dele, talvez, de ficar refém daquilo. Poxa, você não pode pensar um pouco diferente quando você vai pegar um City numa final? Você vai ser refém daquilo que você sabe que, às vezes, contra o City ou contra qualquer outro jogo não vai ser efetivo? Pensar numa estratégia específica para aquele adversário. Aquilo, né? Ainda mais porque eu acho que o Fluminense e o próprio jogo do Diniz, às vezes joga no acaso, numa bola do Cano, numa bola ali boa pro John Kennedy, assim como foi o segundo gol da Libertadores na final. Então não dá para contar sempre com isso. E essa convicção do Diniz de sempre me incomoda um pouco. Gente, vamos fazer mais um rápido intervalo e na volta temos Flamengo, tem reforço pintando na área. Aliás, reforço que inclusive vestiu já a camisa do Flamengo nas redes sociais. Daqui a pouco a gente conta pra você quem é. Domingão de volta, muito obrigado por sua companhia. Estamos aqui sempre muito bem acompanhados e falando sobre futebol. Agora com essa pausa em campeonato, reta final de ano, mas você acha que a gente está de bobeira? Claro que a gente está de olho, né, gente? No mercado da bola, porque vamos falar do Mengão. Mengão aí está anunciando um nome interessante que pousou, né, Lud, nas redes sociais. Nico de la Cruz. Já vestiu a camisa do Flamengo e vem aí para ver se o Flamengo... Porque e aí, acho que é um bom nome? Bom nome, boas temporadas no River Plate, enfim, acho que vem para mudar também, para agregar esse time do Flamengo, que teve uma temporada que também acho que é para se esquecer do torcedor, que estava meio mal acostumado, né? O torcedor do Flamengo estava um pouco mal acostumado, mas acho que sem dúvidas, assim, é um jogador que vem para agregar muito. E para mudar um pouco esse patamar do Flamengo, que esse ano não foi tão bom. Esse era um namoro antigo do Flamengo, né? O De La Cruz. De vários times do Brasil. De vários times, mas o Flamengo, acima de tudo, estava namorando já o Nico de la Cruz há um bom tempo. E ele também vem para mudar um pouco, ou talvez chacoalhar esse Flamengo, que também precisa de uma reestruturação. Ele é um jogador que está no melhor momento da carreira dele. Ele está consolidado na seleção uruguaia, vem de um momento especial no River. Acho que está no auge da questão de juntar a capacidade física com a capacidade técnica e a experiência. Vai chegar num time forte, que tem muitos bons jogadores no setor. Se você for imaginar, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, toda essa galera que joga por ali. Mais o De la Cruz, são muitas opções. Ele é um jogador... Não é um jogador que eu diria com a característica decisiva de um Arrascaeta, goleador como é o Arrascaeta. Mas ele é um cara que faz o time funcionar, dá muito volume. Ali, né? O jogador dá muito volume, se aproxima muito da área, dá passe para gol e tal. Tem tudo para fazer sucesso no Flamengo. Sérgio, esse vídeo que a gente está vendo aí do Nico de la Cruz, ele estava já posando aí com essa camisa do Flamengo, mandando... Acho que um Feliz Natal, não sei, era para algum familiar, enfim, mas já colocou a camisa do Mengão aí. Algum amigo aí, deu uma vazada. É isso. Até que combinou, né? Pois é. E é um presentão para a torcida do Flamengo, uma ótima contratação. Não tenha dúvida, né, Renan? É um jogador rápido, um jogador intenso, dinâmico, é o que o futebol precisa de intensidade. Ele ajuda a marcação, ele contribui na fase ofensiva. É um jogador moderno que vai encaixar muito bem no Flamengo, vai tirar um pouco daquela cadência do Flamengo, vai ser um jogador de transição, defensiva e ofensiva, boa contratação. Nori, acho que todo torcedor queria ter o Tite, por exemplo, com essa dor de cabeça. E aí, quem eu vou colocar nesse meio campo? Arrascaeta, Gerson, De la Cruz... É uma dor de cabeça boa para montar esse quebra-cabeça. Boa, só que a pressão é grande, né? A cobrança no Flamengo é muito grande. O Flamengo ainda acho que tem o melhor elenco do futebol brasileiro, mas o resultado não é proporcional à qualidade do elenco. O desempenho dos jogadores está deixando a desejar. Óbvio que o Flamengo contribui muito para isso, porque troca de técnico toda hora, ninguém fica tranquilo lá, cada um pensa o futebol de uma forma. Com o Tite, que tem o seu jeito de fazer futebol, muito conhecido por todos nós, que organiza muito bem suas equipes, com essas peças aí, se o Flamengo mantiver esses jogadores importantes que a gente falou, de setor de meio campo, continua sendo candidato a tudo que disputar. Esse jogador, ele é irmão do Carlos Sanches, que jogou no Santos muitos anos,
é uma contratação muito boa pelo momento. Você vai contratar um jogador que não é mais aposta. Esse é o cara que chega para vestir a camisa e ir para o campo jogar. Porque ele está pronto para jogar no Flamengo. Não tem que adaptar, não tem nada. Ele conhece futebol sul-americano, conhece futebol brasileiro, vem de um time tão forte, tão poderoso como o Flamengo e é um jogador de nível internacional, que está acostumado a jogar pela seleção do país dele, que vive um grande momento. A melhor contratação da janela até agora foi essa aí. E você falou bem do Pato Sanches, os dois são muito parecidos fisicamente, até na maneira de jogar, obviamente. O Nico é um pouco mais jovem do que o irmão Pato Sanches, mas, Lud, a gente está vendo imagens aí, ambidestro, bate com a esquerda, bate com a direita, dá intensidade. Esse volume que, às vezes, o Flamengo também precisa no meio-campo, muito clássico, muito, às vezes, de toque de lado ali, essa intensidade talvez chegue numa boa hora com esse jogador. De um jogador de 26 anos que vem de um momento muito bom como no River, como o Nori falou, e acho que vão aumentar esse leque aí pro Tite poder escolher, e vai movimentar também, né, Gerson, enfim, vai fazer eles pensarem diferente o jogo. O pessoal já descobriu quem é a Flor? Pois é, e aí? A gente sabe quem é a Flor? Para quem que ele mandou o vídeo? Quem será? Parece aquele vídeo do Renato Gaúcho, né? Entregando as flores. Brincadeira. Mas olha, é um meio campo acima de tudo do Flamengo. Se o Flamengo consegue manter essa base agora com o Tite, passado esse 2023, eu acho que o Flamengo, para você, Sérgio, é um dos grandes clubes, ou então, digamos assim, com chance gigante de chegar para ser campeão, para brigar por todos os títulos. Né? Continua sendo, né? Agora a chegada do De La Cruz, o Tite vai poder variar o setor de meio, foi como você falou. Sai de um time que cadencia demais para um time de transição, que vai ser mais agudo, mais intenso. O Tite vai poder escolher, vai ter jogo que ele vai poder, eu preciso de cadência. De repente ele tira um que tem mais intenso, eu preciso de transitar mais rápido, ele bota o cara que vai transitar mais rápido. O Tite passa a ter peças importantes num time que já é muito bom, que a gente já acompanhou, precisava dar uma oxigenada, está fazendo, e o Flamengo volta forte aí para 24 de novo. Maravilha, vamos fazer mais um rápido intervalo. Pessoal, se vocês podem me cantar aqui no ponto, hein? Se a gente descobrir quem é a Flor, por favor, me avise que na volta do break a gente fala também. E na sequência tem muito mercado da bola, vamos falar de Juliano no Corinthians, vamos falar de toda a movimentação aí desse mercado da bola para o torcedor ficar cada vez mais empolgado com o seu time, ou não, né? A gente volta já. Estamos de volta, Domingão na área, reta final de programa, 2 horas e 23 minutos, virou agora o relógio, 24. Estou junto da Ludmila Candal, Maurício Noriega, Sérgio Soares para a gente construir esse programa e agora falar de mercado da bola, Juliano no Santos e Gil também chegando, e aí? Achei que para o que o Santos precisa para a Série B de 2024 foram ótimas contratações. Primeiro, são bons jogadores, de bons para muito bons jogadores. O Juliano, experiência internacional, seleção brasileira. O Gil com uma história grande no Corinthians. E são caras comprometidos. O que faltou para muito jogador do Santos no final da temporada. Comprometimento. São caras sérios, profissionais, trabalhadores. Além de jogadores que vão deixar o time do Santos mais forte. Acho que essa primeira movimentação do Santos foi muito boa. Sérgio, que vão dar liga com... Perdão, que vão dar muita liga, acho que com o Carille também, né? Sim. Que veio para complementar conhece tudo bem isso. O jogador, conhece né, bem, Lud? sim. O Gil, principalmente, né? E o Carille é conhecido como um treinador que arma muito bem a defesa. Na época do Tite, por exemplo, como técnico do Corinthians, quem treinava a defesa do Corinthians era o Carille. Então, o Gil já sabe como pensa, pode não estar no seu auge físico, mas, a gente está vendo as imagens aí, fazendo inclusive gols, e gols importantes pelo Corinthians. Bola parada, ofensiva. Então, acho que o Santos se mexeu rapidamente e muito bem com esses dois jogadores. E, Sérgio, vão sobrar na Série B, né? A gente não pode esquecer que o Santos vai disputar pela primeira vez na história a Série B. São jogadores importantes, jogadores de peso, né? Que jogaram uma outra divisão de um nível técnico superior. Porém, eu falo para todo mundo que não vai ser fácil, não. Vai ser uma Série B complicada, né? Porque tem Sport, tem os que caíram, América e Curitiba. Né? O Guto está lá, o Guto conhece bem a divisão também. Então vai ser assim uma Série B difícil para o Santos, mas, né, a gente sabe que assim, o Nori citou do Gil, que conhece o Carille, só que o Santos tem que ter um aspecto diferente, ser um time propositivo dentro da competição. O Santos vai ser ali o alvo de todos os adversários.
todos os adversários vão querer ganhar do Santos. O time a ser batido na Série B. Vai ser o time a ser batido e o Santos vai ter que estar extremamente concentrado e comprometido se o Santos quer realmente subir, porque vai ser jogos difíceis, principalmente não aqui no Pacaembu, né? Que o presidente já anunciou que quer jogar aqui no Pacaembu, mas quando for jogar com o Sport na Ilha, for jogar com o CRB em Maceió, for jogar com o Curitiba lá em Curitiba, com o América lá em Minas, são jogos difíceis. Soteldo no Grêmio, Lud. Boa contratação. E só uma coisa, eu fico pensando no Ferreirinha ali também, né? Porque tava ali e aí com o Soteldo ir pra lá, acho que o Ferreirinha fica também um pouco mais solto ali, né? Acho que pode, não sei, ir pro São Paulo, a ver. Mas Soteldo no Grêmio, bom. Scarpa no Galo, Nori. Muito boa a contratação. Muito bom. E isso remete também àquele assunto que a gente falou das diferenças, né, do Fluminense para o City. O Scarpa foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022. Tudo bem que ele foi para um time ruim da Inglaterra, um time fraco, mas não jogou na Premier League. Foi realizar o sonho dele, tentou, valorizo pra caramba isso. Só que chega no Brasil, pô, é titular de qualquer time no Brasil. Titular de qualquer time. Ótima contratação. Vai encaixar muito bem naquele Galo ali. E estava sendo muito disputado por vários outros clubes, inclusive cogitado em outros elencos. O Scarpa e agora acertando com o Galo, um Galo forte também. É outro forte, né? Além do Flamengo, do Palmeiras, o Atlético também é forte. O Scarpa é bom jogador tático, viu, Nori? Pode jogar joga de lado, joga no centro, joga organizando. Joga até, o Abel jogou até na primeira linha de lateral esquerdo, né? Um jogador importantíssimo. Acho que para compor elenco, aliás, não só compor, eu digo para essa funcionalidade do Galo, que ele pode flutuar em várias posições, para o treinador, é uma coisa maravilhosa. Você como treinador, Sérgio, quem não queria ter um jogador desse? Jogador com versatilidade para o treinador é a melhor coisa que tem. De repente você tem o atleta dentro do campo, você muda ele de posição sem precisar fazer alterações, apesar de serem 5 hoje. Né, um jogador com essas características aí é de suma importância para o treinador. Somada com as outras peças ali que o Felipão tem no Galo, né? Tem Hulk, tem Paulinho, enfim. Uma boa contratação. É bom ver o Scarpa de volta para o futebol brasileiro, porque realmente Nottingham Forest e Olympiacos, acho que não, né? Não, tentou. Ele tentou. E outras coisas também estavam acontecendo fora, né? Teve toda a história daquele golpe, enfim, acho que também acabaram atrapalhando um pouco do Scarpa, mas é um baita jogador. E Bruno Rodrigues no Palmeiras, hein, Nori? Aí já vai mais para o campo da aposta. Eu acho que é uma aposta. Embora ele não seja um jogador muito jovem, né? Tem 26 anos, se não me engano, já não é aquela coisa que... vou comprar o Bruno Rodrigues porque ele é um cara que eu vou investir aqui, daqui a pouco ele vai para a Europa, vou ganhar uma grana em cima, não é apenas o futebol. Não vejo como esse tipo de contratação, mas vejo com a possibilidade de ele evoluir bastante no time do Palmeiras. Ele enfrentou uma temporada muito dura no Cruzeiro, o Cruzeiro também lutou bastante para não ser rebaixado, conseguiu se destacar. E acho que ele vai ter a oportunidade de evoluir na equipe do Palmeiras brigando. Não é aquele cara que chega para ser titular, eu acho que ele chega para brigar por uma vaga no time. Sérgio, rapidinho, nosso tempo está esgotando. Bruno Rodrigues no Palmeiras? Eu acho uma boa porque é um jogador que joga pelo lado esquerdo e pelo centro, né? E o Palmeiras está precisando desse jogador ali, que vai fazer uma sombrinha para o Breno Lopes, já que o Dudu ainda vai estar fora, né? Então eu acredito que seja uma boa opção pro Abel para ter esse jogador ali do lado esquerdo, já que está pensando em Bruno Paulista, né? Sérgio Soares, Maurício Noriega, Ludmila Candal. Gente, muito obrigado. Agradeço demais a companhia de vocês nesse domingão. Domingou. Ben já está descansando, mas daqui a pouco ele volta. Enquanto isso, a gente tocou esse programa e desde já agradeço pela companhia e desejo um Feliz Natal. Que vocês tenham uma noite de Natal maravilhosa, sem aquelas brigas de família. Nada de briga de uva passa, ó, todo mundo na paz. Bom Natal para todo mundo. Feliz Natal. É isso, Feliz Natal, gente. Valeu. Fique agora com a programação da CNN. Tchau. Uhum.